E nós seguimos falando desse assunto, das formas de violência contra a mulher, agora com a presença do nosso convidado aqui no estúdio, o doutor Bernardo Guimarães, procurador do Ministério Público do Trabalho na Bahia. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, o prazer é meu. Bom dia. Bom dia. Nós estamos, doutor, pedindo a participação das nossas telespectadoras desde cedo no Jornal da Manhã, com uma enquete na nossa página com a seguinte pergunta. Eu queria trazer, portanto, e chamar a sua participação também para esta enquete. Já já a gente vai trazer o resultado, porque esta pergunta diz respeito ao nosso tema aqui, que é assédio moral. A pergunta é a seguinte, vamos rodar aí, ó. Você, mulher, você trabalhadora, já sofreu assédio moral na empresa, no seu lugar de trabalho? Sim ou não? Participe, g1.com.br/Bahia, já então, depois desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa aqui, o resultado. Doutor, vamos começar relembrando o que é assédio moral, porque é importante lembrar que são aquelas ações repetidas que acontecem e que se reproduzem, acontecem num tempo, durante um certo período, né? Exatamente. Uma característica principal do assédio moral é que essa conduta não seja pontual, específica, mas que ela seja reiterada ao longo de algum tempo, repetitiva, e é toda conduta praticada pelo empregador ou por preposto seu, falando em nome do empregador, tendente a causar terror psicológico, agressão à honra, à dignidade da pessoa humana. Essas condutas que nós conhecemos do dia a dia de algumas empresas, que infelizmente ainda acontecem. E também o chamado assédio organizacional, que hoje é até o mais comum, principalmente em grandes organizações, em que a cobrança de metas excessivas e inatingíveis, vendas e cotas, bater cotas, situações que o empregado se vê numa situação de tamanha coação que ele passa a se auto-infligir esse sentimento. E essa cobrança gera, muitas vezes, até mesmo um adoecimento físico do empregado. O senhor está falando desses comportamentos que geram constrangimento até o adoecimento do funcionário. A gente tem uma reportagem para ilustrar bem isso que o senhor está falando. É que nós recebemos uma denúncia de um grupo de operadoras de uma empresa de telemarketing de Lauro de Freitas, na região metropolitana, e elas denunciam o tratamento que recebem do supervisor delas. Vamos acompanhar aqui no telão. Um dia a dia desanimador. Já levanta desanimado, sem perspectiva nenhuma de ter um ambiente de trabalho saudável. A empresa que elas trabalham, até o Centro de Contatos Limitada, presta serviços de telemarketing a um grande banco federal. Conta com cerca de 3.000 funcionários, 70% mulheres. Por medo de perseguição, essas meninas aqui não vão mostrar o rosto. Elas são colegas de trabalho e tem muitas queixas da empresa. Nós somos restritos aí ao banheiro. Se você quiser o banheiro, você tem que pedir ao supervisor. Muitas vezes ele tem que olhar no sistema, não sei o quê, para poder te liberar para ir no banheiro. E quando ele te libera, tem muitos que perguntam, vai fazer o quê no banheiro? Quando você passa, que eles acham que você passou, que eles também não estipulam um tempo, você recebe uma advertência. Aí você acaba que traumatiza. Muitas queixas se referem ainda às más condições do local de trabalho. A gente fica sentado o tempo todo naquelas cadeiras, a maioria quebradas, não tem como regular. O chão dá choque quando você toca em outras pessoas ou toca em algum ferro. E também as baratas. As baratas ficam em toda a parte da empresa. Os funcionários contam que supervisores causam constrangimento com abuso de autoridade. O supervisor, ele sempre te oprimindo, fora o assédio moral, que é o tempo todo, fora o bullying, as ofensas, de que a sua colega é mais magra que você, por isso ela pode usar uma roupa mais decotada, é mais interessante de ver, ou então, senta devagar na cadeira, porque você é pesada, para não quebrar a cadeira, ou então, você não podia ser mais bonitinha, ia me dar mais vontade de vir trabalhar. São ofensas desse tipo. É chocante, é revoltante ouvir depoimentos desse tipo nessa sociedade em que a gente vive. Doutor, antes da gente continuar a nossa conversa, deixa eu dizer para você a resposta da empresa a respeito desse assunto. Em nota, a empresa Telcentro de Contatos disse que repudia qualquer forma de assédio ou bullying e que tem como valores a excelência, as pessoas, o espírito de equipe e a amabilidade, que é o amor nas relações. A empresa disse também que seus líderes passam por treinamentos frequentes, onde são orientados sobre os direitos e deveres
deveres trabalhistas, com destaque para as normas de conduta em relação aos demais empregados. E que sempre que um líder não age dessa forma, são adotadas as medidas cabíveis. Sobre as idas ao banheiro, a empresa garante que não existe qualquer tipo de limitação ou restrição. Doutor, a gente ouvindo esses depoimentos, desde um tratamento, um impedimento aí ao banheiro, a condição de limpeza do ambiente de trabalho. A gente sabe que quando é um comportamento, um assédio que vem de um chefe, por exemplo, é difícil de provar. E como é que essa mulher deve reunir provas para conseguir se defender e mudar essa situação dentro da empresa? Porque muitas vezes ela vai a um superior, tem medo de que a pessoa que te assedia piore, ou ameace, ou a situação ganhe ainda uma proporção maior, né? É verdade. O que nós, no Ministério Público do Trabalho, vemos fazendo ao longo de alguns anos, eu propriamente gosto muito de trabalhar com essa situação, de estipular e fazer com que a empresa, através de termos de ajuste de conduta, que é um instrumento que nós usamos com alguma frequência e com relativo sucesso, é que a empresa passe a incorporar em seu organograma setores, órgãos de recebimento desse tipo de denúncia e que apurem qual a necessidade disso e qual a importância disso. A empresa ela responde objetivamente por essas questões, por essas situações, ou seja, independentemente de culpa ou não. Então, se a empresa não adota essa prática, ela se torna automaticamente conivente. Então, nós atuamos dessa forma, fazendo com que as empresas adotem esse tipo de prática, apurem e aí cheguem a alguma situação de solucionar, né, para evitar que isso seja até mesmo judicializado. Ou seja, não apenas dizer, mas provar que são contrárias a essas práticas. Exatamente. Né? Eu queria retomar só um exemplo que nós vimos na reportagem, a trabalhadora falando em bullying. Só para a gente esclarecer, doutor, situações em que um superior hierárquico, um chefe, aponta características físicas dessa mulher, a roupa, a forma como ela se veste, o cabelo dela, isso caracteriza assédio moral também? Sim, com certeza. Seria interessante a gente fazer uma diferenciação apenas, até porque está um pouco em voga o tema, em relação ao assédio sexual. Ao assédio sexual, eu entendo que não chegou a esse limite, porque 3 pontos de segurança para nós entendermos como assédio sexual. Um seria a utilização do poder, de uma parcela de poder daquela pessoa, pelo cargo, pela função que exerce, ou pela uma relação hierárquica, e usar disso para conseguir algum favor sexual da pessoa. Outro limite seriam aquelas barreiras, aqueles limites impostos pela própria pessoa, ou seja, pela própria mulher. Se a pessoa assedia de alguma forma e a mulher impõe um limite, a partir daquele limite, se você invade, passa a ser assédio sexual. E o último limite importante seria aquele limite do físico, né? da inviolabilidade do corpo da pessoa. Ou seja, os toques, mesmo que seja no cabelo, né? Sem o consentimento da pessoa, sem o consentimento da mulher, isso sem dúvida gera um assédio sexual. Essas situações relatadas me parecem casos também de assédio moral. E que a mulher sabe muito bem aquelas piadinhas recorrentes quando você passa no corredor da empresa, aquele toque, aquele colega que insiste naquela aproximação. Doutor, na hora de reunir provas, a mulher pode ter um gravador, pode usar o celular dela para gravar uma conversa com essa pessoa que comete o assédio. Como é que ela faz para provar? Pode sim. A questão é a seguinte, para a utilização de determinados tipos de prova, é necessário só pesarmos o bem jurídico protegido. Então, o bem jurídico protegido, nesse caso, é o bem jurídico da moral, da dignidade da pessoa humana. Então, a mulher não pode deixar e se furtar ao direito de fazer uma gravação provando e continuar passando por uma situação vexatória como essa na empresa. Então, ela pode e deve se utilizar desse tipo de meio de prova. Em geral, nos processos, nas ações, os juízes entendem como prova? Sim. As peças? Sim, por conta do status, da hierarquia, da dignidade da pessoa humana frente até o panorama nosso constitucional. E claro que as testemunhas, né, os outros colegas de ambiente de trabalho também contam nessa hora de comprovar que a mulher está sofrendo algum tipo de assédio, seja sexual ou moral, no ambiente de trabalho. Vamos mostrar agora o resultado da nossa enquete? A gente vem perguntando desde o início do JM lá no g1.com.br/Bahia se você, mulher, já sofreu algum tipo de assédio ou assédio moral, mais especificamente na sua empresa, e o resultado é assustador, doutor. 93% das mulheres que responderam nossa enquete disseram que sim, sofreram assédio moral dentro do ambiente de trabalho. Quero que o senhor, por favor, comente esse resultado tão alarmante assim. O número impressiona, mas ao mesmo tempo eu gostaria assim, de deixar uma mensagem para as pessoas, principalmente a título de esclarecimento, que a questão do assédio sexual não inibe. E a intenção também não é fazer com que as pessoas deixem de se relacionar no ambiente de trabalho.
a interação social que existe no ambiente de trabalho é aquela mesma que existe na sociedade de modo geral. Nós temos dentro de uma empresa, de uma organização, um microcosmo, um extrato da sociedade. Então, relacionamentos podem iniciar, podem surgir, né, com coleguismo, com educação, com respeito, e desde que não haja essa invasão nessas 3 esferas que eu falei. Então, pode haver a paquera, pode haver um galanteio, pode haver, com educação, tudo é possível. Agora, não pode haver extrapolação. E os limites são dados pela mulher, normalmente, né? A gente não pode desprezar que existem casos, embora exceção, de assédio de homem praticado por mulher. Mas o mais normal, realmente, que parta do homem. Então, é importante observar os limites impostos pela mulher. Recebemos aqui no estúdio do Jornal da Manhã o procurador do Ministério Público do Trabalho, Dr. Bernardo Guimarães, falando para a gente aqui, explicando as situações do assédio moral nas empresas. Doutor, obrigado. Tenha um bom dia, tá? Eu que agradeço. Obrigada, doutor. Obrigado. Pois é, sou mulher, quero respeito, esse gesto é fundamental. É o gesto da nossa campanha, não é simplesmente um gesto, mas é um alerta, é um sinal que vale para mim como homem, vale para Jéssica como mulher, vale para todos nós, para a sociedade como um todo, né, Jéssica? É por isso que a gente está aqui todos os dias trazendo esse tema e a gente segue nesse tema, a nossa campanha firme e forte, porque você viu, a violência contra a mulher, na verdade, se divide em muitas formas de violência, não só física, né, mas também a moral, a violência no ambiente de trabalho. A gente precisa identificar essas formas de violência e fazer com que elas cheguem às autoridades. Exatamente, você deve participar dessa corrente do bem, corrente de combate, é uma corrente de ação, a gente precisa se mexer, abrir a boca e denunciar. Mande foto, mande vídeo, mostre que você está com a gente nessa iniciativa. E a gente tem essa foto aí do grupo de mulheres lá de Alagoinhas, elas fizeram uma camiseta com a marca da nossa campanha e estão com a gente nessa mobilização contra a violência. Parabéns para vocês, é assim mesmo que se faz. E o nosso e-mail, jm@redbahia.com.br, está aberto a novas participações também, viu?